Olá! O Questão de Ordem de 2019 começa agora e o nosso primeiro programa é para falar sobre crimes ambientais. Os impactos ambientais negativos provocados pela mineração têm sido amplamente debatidos por conta da tragédia da Vale em Brumadinho, que aconteceu no último dia 25 de janeiro. Até o momento foram 134 mortes confirmadas, 120 corpos identificados, 199 desaparecidos. A lama de rejeitos de minério destruiu o refeitório e o prédio da mineradora, uma pousada, casas e a vegetação. A discussão surge após 3 anos do que ocorreu em Mariana, em Minas Gerais, em que até hoje as vítimas lutam para receber as indenizações. E aqui bem perto de nós, pessoas também sofrem com questões que envolvem crimes ambientais e contra a saúde. O caso Shell resultou, em 2013, no maior acordo da história da Justiça do Trabalho celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e as empresas Raízen Combustíveis, a Shell e a BASF, com a anuência das partes coautoras, dentre elas o Sindicato dos Químicos, a Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias, também temos a Associação de Combate aos Poluentes e ainda o Instituto Barão de Mauá. Essa conciliação encerrou em 2013 a ação civil pública movida pelo Ministério Público em Campinas em 2007, depois de anos de investigação que apontaram a negligência das empresas na proteção de centenas de trabalhadores em uma fábrica de agrotóxicos no município de Paulínia. Mediante isso, alunas de jornalismo produziram um vídeo que foi o trabalho de conclusão de curso da PUC Campinas. E hoje o Questão de Ordem recebe uma das autoras, a jornalista Natália Murer Tonhati. Também nós vamos conversar ainda hoje com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que vem à Câmara, mas agora com o professor e diretor da Faculdade de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, o Rodrigo Custódio Urban. Só que antes da gente bater esse papo, nós temos ainda, falando de Brumadinho, uma decisão que foi tomada porque barragens de rejeitos de minério devem instalar câmeras de monitoramento 24 horas. Vamos conferir na reportagem da NBR. De acordo com o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, desde 2015, após o rompimento da barragem Mariana, o governo já vinha tomando uma série de medidas para evitar novas tragédias. A obrigação dos empreendedores com barragens de alto dano potencial associado, com método construtivo a montante e com pessoas atingidas em seu mapa de inundação, de manter monitoramento em tempo integral, e isso inclui a implantação de monitoramento de vídeo 24 horas por dia das barragens. Esta obrigação tem que ser cumprida por todos os detentores dessas estruturas até o dia 18 de junho, agora de 2019. No caso de Brumadinho, a empresa Vale já estava com este vídeo monitoramento implementado, o que servirá à ANM e todas as autoridades envolvidas na apuração da tragédia como material fundamental para a apuração do que realmente lá ocorreu há uma semana. Segundo o Ministério de Minas e Energia, foi encaminhado à Polícia Federal o vídeo do exato momento em que a barragem da Vale se rompeu em Brumadinho. O reservatório era monitorado pela própria empresa por câmeras instaladas em uma área que não foi atingida pela lama. Isso faz parte da realidade como se fosse um avião, uma caixa preta. Não é só isso, está agregado a outros dados. Dados técnicos, monitoramento por radar. O sistema de monitoramento e fiscalização de barragens da ANM emitiu 9 alertas de problemas de segurança no ano passado. Em 3 casos, a intervenção evitou que as barragens se rompessem. No caso de Brumadinho, o diretor explica que os dados foram satisfatórios e nenhum alerta foi emitido. Em termos de segurança operacional, ela é classificada como categoria de risco baixo e dano potencial associado alto. A estrutura foi vistoriada em loco pela ANM em meados de 2016 e desde o ano 2017 era monitorada via Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. A concessionária Vale apresentou, desde 2017,
dentro do prazo legal, todas as declarações de condição de estabilidade referentes à estrutura, inclusive a última declaração firmada por auditoria independente. Foi devidamente apresentada em setembro de 2018. De acordo com a ANM, o Brasil possui 839 barragens de mineração, das quais 449 estão submetidas à Política Nacional de Segurança de Barragens. A maioria delas estão localizadas em Minas Gerais e no Pará. Do total, 223 são barragens com dano potencial associado alto. Desde julho de 2016, a agência não aprova nenhum plano de aproveitamento econômico com a utilização de barragem a montante, modelo adotado em Brumadinho, e está estudando o desativamento e a proibição desse tipo de barragem no Brasil. Estamos diante de uma situação complexa, né? Tudo que for necessário ser feito será reanalisado, será implantado. Bem, a gente viu aí as providências e muita coisa ainda que tem sido conversada a respeito desse modelo de barragem, mas agora a gente vai falar com o professor de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, professor Rodrigo. A gente viu aí essa matéria e toda essa discussão falando sobre câmeras de monitoramento que devem aí, agora todas devem ter. Na sua visão, a gente sabe que ainda tem muita investigação por aí, mas o que a gente pode dizer quando pensa na tragédia de Brumadinho e nas questões de que nós temos aí mais de 800 barragens, né, de mineração, mas nós temos outros tipos de barragens pelo país todo. O que deve ser pensado nesse momento? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bem, em relação às barragens, talvez as de mineração sejam realmente as mais urgentes a serem tomadas medidas. As barragens hidrelétricas, por exemplo, do Brasil, elas têm um critério técnico e um rigor de monitoramento muito alto, né? Então, diferente em relação a algumas outras. Talvez uma questão que a gente possa pensar em relação a Brumadinho mesmo, a de Mariana, há um tempo atrás, é que são barragens de minerações antigas. Então, elas foram feitas com essa tecnologia montante, uma tecnologia já que ela não é tão utilizada hoje em dia, apesar de ainda existir algumas barragens novas com isso. E o que precisaria ser feito principalmente, que é uma parte que foi realmente descrita no vídeo, é o monitoramento, né? Então, talvez não só câmeras, mas ir um pouco além, com monitoramento por imagem de satélite, monitoramento em tempo real de alguns sensores que possam ter na barragem. Então, algumas coisas um pouquinho diferentes que são realmente mais caras. Então, o que acaba complicando é que são barragens desativadas. Mas, né, na engenharia tem já uma tecnologia, digamos que um pouco mais segura, já existe? Existe. Então, como não dá para refazer essa barragem, né? Então, algumas eles estão fazendo até o desmonte, porque a montante ela tem um risco associado maior, então eles estão fazendo o desmonte. A Justiça de Minas Gerais ela vem também com algumas decisões para parar com esse tipo de barragem, então ela impede a construção de novas barragens e incentiva o desmonte das que existem, né? A Vale já falou que vai desmontar essas. E existem tecnologias para um monitoramento mais adequado, né? Então, às vezes, esse monitoramento quinzenal, que é o que é exigido hoje em dia, talvez não seja suficiente. Então, uma chuva muito intensa, uma semana de chuva muito intensa pode gerar algum problema de estabilidade na barragem, que esse monitoramento de 15 em 15 dias ele não vai verificar, né? Detectar, melhor dizendo. Certo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque hoje o assunto é crime ambiental. A gente está falando lá da barragem de Brumadinho, que além das questões ambientais, tem a morte de cerca de 200 pessoas já confirmadas, fora os desaparecidos. Mas aqui bem perto de nós tivemos o caso Shell. Quem mora aqui na região conhece bem. E a Natália, uma das autoras desse projeto, conheceu a fundo a realidade daquelas pessoas, daquelas famílias. Natália, conta um pouquinho para nós da sua experiência. Seja bem-vinda. Obrigada, Miriam. Boa tarde. Bom, como você já comentou no começo do programa, foi o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo, junto com mais 3 amigas. E até no momento da escolha, nós cogitamos vários temas, assim, e nesse momento de escolha de tema, nós percebemos que, assim, muito perto da gente, aqui em Paulínia, né, nosso curso era em Campinas, algo muito relevante tinha acontecido há algum tempo, e esse tema já estava meio que caindo no esquecimento. Como eu fazia um estágio no Ministério Público do Trabalho e mais uma amiga, a gente tinha contato muito de perto, né, com essas questões criminais feitas por empresas, e o caso Shell Bass foi um caso muito emblemático para o Ministério Público do Trabalho, porque quando ele foi ajuizado foi a maior ação trabalhista do Brasil.
Então a gente falou, vamos fazer sobre isso, né? Só que assim, primeiro foi uma ideia inicial. Quando a gente começou a pesquisar mesmo a fundo o tema, entrar em contato com as famílias, primeiramente nós fomos na TESC, né, que é a Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, que foi criada depois do fechamento da BASF. A gente sentiu, acho que na pele, assim, foi um exercício de empatia do sofrimento que essas pessoas enfrentam ainda hoje e da negligência que a Shell e a Sinamid e a BASF, né, que foram as empresas posteriores, cometiam contra essas pessoas. As pessoas saíam para trabalhar e, enfim, muitos familiares perderam um pai, perderam uma mãe, por falta de consideração pela vida. Foi um acidente que foi quieto durante muito tempo, até mesmo o nome do nosso documentário é Vítimas do Silêncio, né? Porque não foi uma coisa gritante, aconteceu durante muito tempo. Enfim, os ex-trabalhadores, ex-moradores do Recanto dos Pássaros enfrentam até hoje consequências de saúde em decorrência disso. E falando dessas consequências, a gente vai mostrar agora trechos desse documentário, que a Natália é uma das autoras, que em breve vai estar disponível aqui no Direto da Universidade, que é um programa aqui da TV Câmara. Vamos conferir? A minha água tinha cheiro ruim, gosto ruim. A CETESB fez uma análise da minha água, tinha até cianeto. E a minha chácara era bem em frente e sempre teve o gosto ruim a água depois que a Shell se instalou lá. Porque antes era uma água perfeita. A Shell chegou para os moradores vizinhos lá, Recantos do Pássaros, que tinha mais ou menos 66 chácaras, dizendo para eles, olha, vocês não podem consumir nada daqui, não podem beber água, mas vocês podem continuar morando aí. E foi aí que o pessoal começou a fazer um movimento e descobriram que tinha alto grau de contaminação dentro da Shell, do solo da Shell. Foram analisados 18 tipos de organoclorado, 7 deles eu tive no tecido adiposo e 4 deles banidos no mundo. Quando eu saí, eu achei que eu estava 100% como eu tinha entrado. Na realidade, era totalmente o contrário. Quando eu saí, hoje eu não tenho a tireoide, que formaliza o hormônio da defesa, eu não tenho. O caso chama atenção pelos montantes que estavam envolvidos, mas a nossa preocupação sempre foi, em primeiro lugar, com a saúde de toda essa população, que era em torno de 1.000 e poucos trabalhadores. E trabalhadores e filhos, né? A Shell sempre negou que nunca tinha nada a ver com isso aí, sabe? Assim, ela sempre negou. Né? Ninguém acreditava nisso aí. Porque a gente achava que nós éramos melhores em segurança, sabe? A gente não acreditava. Lembrando novamente que esse é um trecho do documentário Vítimas do Silêncio, que será em breve transmitido aqui no programa Direto da Universidade da TV Câmara Campinas. A gente pegou alguns trechos, bem pouco, é um documentário de mais de 20 minutos, Natália, mas o que fica para vocês como aprendizado e esse contato com essas pessoas? A gente está falando aí de trabalhadores, mas tem muitos moradores ali do Recanto dos Pássaros, pessoas que, de certa forma, como aquela mulher colocou, olha, eu não posso mais plantar, eu não posso mais tirar o leite da vaca, eu não posso mais beber a água. Como ficou isso para vocês? Bom, eu acho que a primeira mensagem que passa é que ninguém acha que vai acontecer com... Nós nunca achamos que isso vai acontecer com a gente. Principalmente como o seu Rasteiro falou, se tratando de uma empresa tão grande, de uma multinacional como a Shell, ela era a melhor de segurança. Como acontece no Brasil, por exemplo, a Vale, essa marca, acontece isso. Eu acho que outra mensagem que ficou muito clara para a gente é que desde que a Shell foi instalada em Paulínia, em 1974, até hoje, houve sim um avanço, né, na legislação. Muitas coisas que eram permitidas antes não são mais permitidas hoje, mas e a fiscalização? Existe, sabe, um vácuo muito grande, a fiscalização não é suficiente. E, enfim, o que esses ex-funcionários, esses ex-moradores passam é uma prova de descaso, sabe, de como a vida... como uma classe trabalhadora e como a vida não é muito importante para uma hierarquia tão grande como a Shell e outras empresas. Professor, já que a Natália mencionou a questão da legislação, inclusive se fala muito disso
em relação a Brumadinho também, que hoje nós temos uma nova legislação, mas inclusive foi mencionado que no país todo nós temos uma fiscalização insuficiente nas barragens. Eu queria que o senhor falasse do ponto de vista ambiental, qual a importância da gente também ter uma maior fiscalização por parte do governo em todo tipo de barragem dessa maneira, mas o senhor vai responder no próximo bloco, porque a questão de ordem vai para um breve intervalo. Lembrando que a partir do próximo bloco a gente conta com o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini. A gente volta já já. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a questão de crimes ambientais a partir da tragédia de Brumadinho e também aí o caso Shell Basf, um caso recente aqui em nossa região. E eu perguntei no bloco anterior para o professor Rodrigo sobre a legislação, mas antes eu quero apresentar e dar as boas-vindas ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Luiz Rossini. Seja bem-vindo, vereador. É sempre uma alegria, honra participar do programa Câmara em Debate, né? Cumprimentar a Natália, o professor Rodrigo. Eu acho que esse tema é muito importante e cada vez mais necessário de divulgarmos, refletirmos sobre os impactos ambientais causados, às vezes, pela incúria, pela sanha de ganho econômico e, às vezes, até conivência do poder público, né? Nos vários níveis. Eu acho que a partir desses exemplos a gente pode ver o que a gente precisa fazer para evitar que isso volte a acontecer. Sim. E, professora, a Natália mencionou justamente o que um dos entrevistados disse. Olha, a gente não imaginava, a Shell, uma empresa, a Vale também, que é uma grande empresa. O que acontece? Qual é o problema? A gente tem um problema de legislação, o problema é de fiscalização. O que dá para a gente perceber nesse momento e nesses dois casos que acabaram, assim, culminando em doença, mortes, e o outro a gente ainda está contabilizando todas as perdas, apesar de quase 200 mortos, né? A gente já pode dizer. Assim como ela falou, né, a legislação, do tempo que esses empreendimentos eles existiam para agora, tem uma evolução. A legislação brasileira, a legislação ambiental brasileira é uma legislação boa, né? Então a gente tem critérios bem definidos, a lei de crimes ambientais ela pontua bastante os crimes. Realmente o problema acaba sendo a fiscalização, né? Então os nossos órgãos ambientais eles têm poucos técnicos no geral e esses técnicos eles não conseguem estar em todos os lugares, né? Muitos dos órgãos ambientais acabam funcionando por meio de denúncia. Então tem uma denúncia aqui, uma denúncia ali, e aí o técnico ele vai porque ele tem que dar prioridade para alguma coisa, ele não tem tempo para tudo. Então talvez uma solução, claro, mais técnico seria o ideal, mas utilizar soluções tecnológicas, como eu falei, o monitoramento de satélite em alguns locais, talvez uma consciência maior também das empresas em alguns momentos, né? Porque já que a gente não tem técnicos suficientes, então deixar de tratar talvez as questões ambientais como custo, mas como uma parte benéfica, né? Então, na verdade, é um investimento. Então, uma empresa que respeita o meio ambiente, ela tem um alcance maior, então aí vai a população também em relação a isso, mas acho que o problema passa bastante por essa questão de termos poucos técnicos, então a fiscalização acaba sendo um pouquinho, não diria precária, mas falta em alguns momentos, né? Sim. Vereador, o senhor que inclusive apresentou uma moção justamente sobre isso, pedindo apuração rigorosa dos fatos que causaram o rompimento lá da barragem de Brumadinho, bem como punição dos culpados e ressarcimento às vítimas e ao meio ambiente. E a gente já falou um pouquinho disso, a gente já falou, né, no caso Shell Basf, que depois de anos a gente conseguiu aí uma das maiores ações do Ministério Público do Trabalho. A questão lá de Mariana, infelizmente até agora, o que se fala muito é na impunidade. E diante de tudo isso, o que se espera agora? Será que de fato a gente vai conseguir essa apuração rigorosa, essa punição? O que precisa mudar, vereador? A cultura, a conscientização da própria sociedade, né? Como disse aqui, a política ambiental brasileira é de 1981, a lei, a Constituição de 88, que deu uma nova força à questão ambiental no país, a lei de crimes ambientais é de 95.
Então você vê que há um aprimoramento da legislação no sentido de aumentar o rigor. A questão que é muito discutida, hoje ainda a gente tem essa discussão colocada, muitos querem afrouxar o processo de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos. A gente vê agora que não tem jeito, não né? Não tem. Então muitos dizendo que esse licenciamento trava, encarece, mas quanto custa uma vida? O prejuízo de Mariana, agora de Brumadinho, certamente será irrecuperável. Por mais que se indenize a família dos sobreviventes, é uma coisa que não tem valor a vida humana, né? Não tem preço, perdão. Assim como o reparo, não sabemos ainda as consequências ambientais desses 2 acidentes. Nesse sentido, eu acho que uma forma de você tentar fazer uma inversão nesse processo é a responsabilização criminal de quem, direto ou indiretamente, na cadeia de aprovação do licenciamento, depois da exploração, esteja envolvido ou por falha, negligência ou má fé. Eu acho que a partir do momento que você colocar na cadeia quem tem algum tipo de responsabilidade, isso começa a provocar em quem tem alguma ação, seja no poder público, seja na iniciativa privada, que possa oferecer risco, vai parar para pensar 3 vezes. Né? Nem sempre, e a justificativa no passado, professor, era, mas isso gera emprego. Às vezes a empresa, a própria Vale, ela é muito bem conceituada naqueles municípios porque ela é a principal geradora de empregos. As pessoas inclusive dizem, o que eu vou fazer agora? Acabou Brumadinho, muita gente está pensando dessa forma. É óbvio que o aspecto econômico, geração de emprego, receita para os municípios deve ser considerado, mas não acima da garantia da segurança da saúde e da vida das pessoas e do meio ambiente. Então é essa nova consciência que ela deve brotar a partir desses tristes episódios, né? E na minha opinião, a forma de você acelerar esse processo é responsabilizando, né, criminalmente os envolvidos. Se a lei de crimes ambientais determina o que é crime, agora é tentar apurar a responsabilidade e cumprir a lei. Né? Agora não sabia, não tinha intenção, mas eu acho que seria uma forma da gente começar a ver com seriedade da importância devida à questão ambiental. Vereador, me corrija se eu estiver errada, mas a gente teve em 2015, logo após o que aconteceu em Mariana, um decreto na época assinado pela presidente Dilma Rousseff, mudando alguma coisa em relação à tragédia por barragens, que não seria um desastre, mas e na época era questão porque para aquelas pessoas pudessem retirar o fundo de garantia. Isso, de certa forma, não vai afrouxando a legislação em que cada vez se encontra uma brecha para se afrouxar um lado com a desculpa de que tem que acertar uma outra coisa? Sem dúvida. A gente sabe que os lobbies e os interesses econômicos acabam muitas vezes prevalecendo e tendo poder, inclusive no legislativo, nos órgãos de fiscalização. Mas por isso a sociedade, agora impactada com esse fato, ela tem que se manifestar. Assim como a Lava Jato passou a ser a pauta de toda a sociedade, e ninguém mais tolera a corrupção, esse tipo de ação também deveria ter receber a mesma revolta, repúdio por parte da sociedade. E assim, a legislação ela tem que evoluir e não retroceder. Existe preocupação de setores ambientalistas com o novo governo que está aí, né, porque há pessoas que acham que esse modelo de licenciamento é prejudicial ao desenvolvimento econômico, né, que precisaria relaxar, flexibilizar. Eu acho que o exemplo está aí. Ao contrário de relaxar, a gente deve endurecer. O Recanto dos Pássaros não é o único exemplo que a gente pode citar na nossa região. Nós tivemos o aterro Mantovani aqui em Jaguariúna, que por anos recebeu dejeitos industriais, resíduos industriais, sem nenhum tratamento, que acabou contaminando, gerando problema de saúde às famílias do entorno, tornando improdutivo algumas chácaras e sítios no entorno. Em Cosmópolis também, né? A Erilili. Em Cosmópolis. Aqui em Campinas, a Mansões Santo Antônio, quer dizer, não teve essa consequência ainda, a prefeitura acabou interagindo. Mas existe ainda um passivo muito grande que precisa ser estancado, e a forma de você evitar que isso se reproduza, primeiro, é respeitando a legislação ambiental. Concordo com o professor, nós precisamos aumentar o rigor da fiscalização,
A própria hoje Agência Nacional lá de Mineração tem 34 ou 43 fiscais para vistoriar as mais de 1000 barragens desse tipo que existem no Brasil, né? Então tem que investir em recursos humanos, capacitação, tecnologia para mudar o processo que é de risco como esse. Tá certo, então a gente vai novamente para o intervalo e volta já já com questão de ordem, não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem, que hoje fala sobre crimes ambientais, partindo aí da tragédia de Brumadinho, a recente tragédia, também do caso Shell BASF, que aconteceu aqui em nossa região. Nós falávamos justamente sobre a questão da legislação e de que forma a gente precisa, então, mudar essa cultura para que a gente não dependa, claro, grande parte essa decisão é do governo, mas que a sociedade possa se organizar de uma forma e cobrar dos governantes uma postura em relação a empresas como a Vale, como a Shell e tantas outras. Professor. Eu acho que essa mudança de consciência, né, então talvez os lugares onde o meio ambiente ele acaba sendo mais respeitado, depois de muita degradação, na verdade, a Europa, os Estados Unidos, eles acabam tendo, a própria população, ela acaba tendo uma consciência dos problemas que podem causar e elas acabam, entre aspas, boicotando essas empresas. Então, elas acabam utilizando o respeito ao meio ambiente, talvez sem necessariamente uma fiscalização tão acentuada, porque é um ganho para elas, é um ganho produtivo. Então, deixar de pensar como um custo, né? Então, se a população, não, peraí, vocês estão fazendo algumas coisas erradas, então eu vou parar de consumir o seu produto até você melhorar essa parte da questão ambiental, até você melhorar os seus processos. E aí a gente acaba evoluindo, né? Então, um outro ponto de vista sem ser aquele da fiscalização, mas aí a população também agindo, né? Deixando de pensar nisso. E tem um ponto importante, até a gente conversava aqui no intervalo, a população dessas cidades, até como Brumadinho, Paulínia mesmo, que quando essa empresa se instala nessa cidade, as pessoas se sentem orgulhosas, olha, agora eu vou ter um bom emprego, eu tenho uma nova oportunidade, e às vezes acabam esquecendo de questões como essas questões ambientais que são muito importantes. Natália, fala um pouquinho da sua experiência. No caso Shell, o que aquelas pessoas que você conversou, o que elas pensavam de estarem próximos a uma empresa tão grande como a Shell? Bom, é uma realização na época era uma realização para qualquer um dos funcionários, né, trabalhar na Shell, uma empresa mundial. E até mesmo para os moradores do Recanto dos Pássaros, quando a Shell se instalou do lado, eles viram aquilo como uma oportunidade de emprego e nunca imaginavam que, enfim, que a Shell ia descartar resíduos de forma imprópria, contaminação de rio Atibaia, de solo, enfim. Eu acho que esse desapontamento é uma realidade que a gente viu, tipo, poxa, a Shell fez isso com a gente. E eu acho que o debate é muito importante. A Shell sabia do que acontecia lá dentro, ela encaminhou uma autodenúncia para o Ministério Público Estadual em 95, mas a população, a sociedade civil não sabia o que estava acontecendo. Eles mantiveram um segredo, sabe? Eu acho que quanto mais esses assuntos vierem à tona, um dos nossos objetivos, né, de ter feito esse documentário foi justamente esse, retomar o debate para não cair no esquecimento. Em casos como Mariana, Brumadinho, os aspectos que envolvem a sociedade e o meio ambiente, eles têm que ser transparentes para toda a população. Isso não pode ficar restrito a uma empresa e nem a órgãos públicos. Eu acho que quanto mais a gente debater, mais vai aumentar a consciência coletiva. Enfim, a gente vai diminuir um pouco mais a impunidade, que eu acho que é o que a gente precisa. E falando em impunidade, vereadora, a questão de Mariana, muita gente fala o que ficou foi a impunidade até o momento e por isso que nós tivemos esse caso e que a gente possa não ter mais. O senhor, inclusive, fala dessa questão da punição. E que olhar a gente tem que ter para que realmente porque a gente pensando assim, são moradores simples, que também, assim como em Paulínia, acharam, olha, agora a gente tem emprego, mas agora eles são reféns dessa situação e Mariana não resolveu até agora. Primeiro que assim, é difícil às vezes para a população leiga entender os riscos de um empreendimento, né? Saber as consequências, os efeitos de uma contaminação da terra, do lençol freático, da água, da atmosfera, né? Porque às vezes são anos para que um efeito à saúde
seja percebido. Por isso, primeiro, a legislação deve garantir a segurança necessária através do processo de licenciamento desses empreendimentos. Obviamente, a fiscalização tem que estar muito bem aparelhada, estruturada para evitar que os danos aconteçam. E aí eu gostaria, assim, primeiro de parabenizar e dizer que essa iniciativa do trabalho, né, da Natália e das amigas, né, alunas de jornalismo, né, buscar esse tema como um trabalho de conclusão de curso, deve ser reproduzido. Quer dizer, quanto mais esse assunto estiver sendo debatido e divulgado, um vídeo desse que aparece um depoimento como esse que a gente viu, e sensibiliza demais. As pessoas vão começar a ficar mais espertas. Opa, será que perto de casa tem alguma coisa assim? E na formação dos profissionais, né? Um profissional de engenharia ambiental, e agora tem engenheiro ambiental preso, também ele vai saber que ele tem responsabilidade para aquilo. Se ele estiver participando da elaboração de um projeto ou em uma empresa assim, que ele seja aquele elemento profissional também a mostrar para os empresários, etc., os riscos, as consequências, né, de você não fazer a coisa de acordo. É um processo. Infelizmente, como foi o caso da Boate Kiss, né, depois que aconteceu aquela tragédia, o Brasil inteiro saiu vistoriando boates, revendo alvarás. Aqui em Campinas a gente fez isso, né? Mariana teve aquilo, houve algumas ações e parece que ficou só na busca de indenização. Então, mas Mariana, vamos só cortando um pouquinho, Mariana, como ficou muito, a gente teve um pouco mais de 10, acho que foram 19 mortes naquela ocasião. Como naquele momento o que foi instaurado mais foi a questão de crime ambiental, de problemas ambientais, parece que não se levou muito em consideração, claro, e agora a gente tem aí, se cada hora a gente vai mudando os números de mortos, né, mas mais de 200 desaparecidos, provavelmente a gente tem um número muito grande de mortes. Quando a gente fala de crime ambiental, as pessoas ainda elas não estão percebendo que se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai perder vidas, com certeza? Professor. Eu acho que vai por isso mesmo. Tanto que a tragédia agora de Brumadinho, é o que você falou, é muito mais impactante ver aquele número, né, uma coisa imediata, né? Então o problema, por exemplo, da Shell, que demorou vários anos, então porque é uma coisa crônica, então uma contaminação não é imediato, então a população acaba não percebendo. Então ainda tem muito disso a educação, realmente. Então entender o porquê o meio ambiente é importante, como ele vai influenciar, como a questão da poluição de uma certa área, de um rio, o rio poluído lá em Mariana, chegou a lama até o Espírito Santo. Então, entender realmente que isso impacta e afeta a vida. Não só agora, mas vários anos e próximas gerações. Então, acho que isso que acaba faltando um pouquinho. E talvez essa consciência, né? A educação e a consciência, entender direito o que acontece, por que acontece, uma educação, às vezes, educação ambiental mais técnica, entender o porquê que aquilo pode causar um problema, mas realmente não é impactante. Agora foi mais impactante porque teve a perda de vidas, infelizmente. Então acaba tendo esse impacto maior em relação à população, né? Mas a gente vai uma hora pensar que se eu não cuidar de uma coisa, eu não estou cuidando da outra, vereador? Eu acredito que sim. Aliás, assim, além desses casos que são pontuais, né, a questão com a preocupação com o meio ambiente mais lato sensu assim, é importante. Nós estamos vendo as mudanças do clima, tá certo? Ninguém vê que muitas vezes as enchentes que podem provocar mortes ou causar estragos também, são consequências, às vezes, da utilização inadequada do solo, impermeabilização, de colocar lixo em local que não tampar a boca de lobo, jogar... Então, na hora que as coisas estão todas interconectadas, não adianta culpar São Pedro ou os prefeitos, né, de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, é um processo, as pessoas têm que começar a olhar mais para isso, né? Para se preocupar com o ambiente onde ela vive. E, obviamente, o princípio da informação, que é a base da legislação ambiental, ele deve prevalecer. Todo cidadão deve receber, ter acesso à informação, sabendo dos empreendimentos, riscos que tem na região onde ele mora. Isso cabe ao poder público, a imprensa ajudar a fazer, né? Mas para as pessoas terem noção do risco, né? Porque senão acha que está tudo bem e nada vai acontecer, acreditando na imagem da empresa, né? Então tem que ficar vigilante, a gente tem que... E os conselhos
municipais, a gente tem que ter instrumentos da sociedade, assim, sendo aquele cobrador diário para ver se as coisas estão acontecendo como se diz. A gente tem o Conselho do Meio Ambiente de Campinas, né? Você vê assim, tem um pessoal que é crítico, eles ficam vigilantes, é isso que precisa, né? Às vezes aquela coisa de ficar em cima é que vai evitar que coisas dessas natureza Falando aconteçam. sobre isso, sobre a questão do conselho, a gente acaba verificando nas redes sociais, eu vou aproveitar a presença do senhor, que muita gente do conselho, após essa tragédia de Brumadinho, tem questionado, por exemplo, a construção da barragem de Pedreira. E, por outro lado, a gente tem aí até um estudo, um relatório da Agência Nacional das Águas falando da questão de Salto Grande, que também foi noticiado recentemente pela imprensa. O senhor é do conselho do PCJ, consórcio. Né, do consórcio PCJ, que é dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que forma aqui a nossa bacia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, porque as pessoas... Isso é uma preocupação? Isso não é? O que a gente pode falar para essas pessoas a partir do momento que aparece, olha, a represa de Salto Grande é um risco, a construção da barragem Pedreira também é um risco? O que a gente pode pensar? Primeiro que são empreendimentos diferentes, de natureza diferente. A barragem de rejeito, ela é feita para que a água, a lama, ela não saia de lá, ela fica trancada. Uma barragem de água, ela tem os vertedouros, inclusive. Quando o volume de água atingir limites, ele é vertido, né? E hoje o tipo de tecnologia, aí o professor pode falar com maior... Hoje o Brasil tem tecnologia armazenada desde Itaipu e outras tantas barragens que garante que as barragens de água, represas, são infinitamente mais seguras do que esse tipo que era a barragem de rejeitos em Brumadinho. Então é preocupante algumas pessoas quererem levantar uma ideia de que uma barragem de pedreira pode ocasionar risco. Hoje existem tecnologia, engenharia que garante segurança da barragem. Mesmo que ela esteja montante da população. Mesmo. Se você pensar assim, Itaipu, né, se um dia romper a Argentina, acaba com a Argentina lá, a Bacia do Prata e tal. Mas hoje existe o seguinte, nós tivemos as barragens do Cantareira, em 2010, todas elas tiveram um volume de água acima, teve muita chuva, tivemos em 2014 seca, mas em 2010 a água passava por cima. Então já existem os vertedouros que, quando chega o nível de segurança, ele abre a comporta e a água, para evitar que essas barragens, obviamente, sofram algum tipo de ruptura. Uma coisa importante, assim, nós temos um dilema, nós precisamos reservar água para garantir o abastecimento da população da nossa região. O Cantareira sozinho não dá conta mais de garantir segurança hídrica para a capital, São Paulo, e para as cidades aqui do PCJ. É óbvio que também, num processo de construção de barragem, você tem que prever todos os requisitos de segurança. Mas talvez o professor aqui possa, com mais detalhes, até mostrar que são obras diferentes, né? Sim, são. Tanto que na barragem de rejeito, né, o líquido ou a lama que está sendo represada não tem uma saída e ela é muito mais densa do que a água. Então ela causa muito mais força na estrutura, com mais intensidade, a probabilidade de ruptura é maior. A barragem, as hidrelétricas ou barragens para reservatórios de água, elas têm uma segurança e uma técnica e tecnologia no Brasil muito, muito avançada. Então é realmente uma coisa bastante diferente, as pessoas não precisam se preocupar em relação a isso. Tem que ter uma discussão, talvez, da parte hídrica, então a gente tem o Cantareira, a gente precisa represar água, a população vai crescendo, mas em relação à segurança daquela barragem, eu acredito que nada parecido com o que ocorre nas barragens de rejeitos de Minas Gerais. E Salto Grande, apesar de ser mais antiga, também tem essa questão como o senhor falou, as válvulas ali de... Na verdade, assim, Salto Grande é uma PCH antiga, feito num período em que a região ali não estava tão desenvolvida assim. Sim. Tá certo? Mas nunca teve nenhuma ocorrência. Ele é apontado, assim, pela localização como algo que precisa estar sendo monitorado, né? E é monitorado? É monitorado. Ok. Então, nunca houve nenhum incidente. O que pode acontecer, assim, no caso de tiver com muito volume de água, ter que abrir comporta, e isso obviamente pode causar problema de enchente e tal. Sim.
Como ocorreu lá atrás, isso não tem como, né? Mas, assim, não há risco nesse aspecto. São coisas diferentes. Eu acho que a gente não pode amedrontar a população por algo, né? São coisas distintas. Sim, Natália, você chegou a falar com a população. Hoje foi feito, além daquela ação trabalhista, foi feito algo ali? Ou aquelas terras, aquelas chácaras estão condenadas eternamente? O que foi feito ali? Bom, as chácaras eram cerca de 66 chácaras. Todas elas foram compradas pela Shell e hoje o espaço é restrito. Só pode entrar com uma autorização judicial. Sim. As pessoas que moravam lá foram indenizadas. Os ex-funcionários também receberam uma indenização e todos eles têm uma assistência médica vitalícia, não só para os funcionários quanto para os filhos, porque os problemas de saúde atingem, enfim, eles passam por gerações. Sim. Mas, enfim, a Shell, ela pagou a indenização dela, né? Ela foi condenada a pagar 200 milhões por danos morais coletivos, além das indenizações à população. Só que fica o questionamento, quanto vale uma vida e o que significa esse montante para a Shell, que tem faturamento, né, mundial. Eu acho que ainda, enfim, a consciência, a sustentabilidade é o que a gente precisa avançar. Certo. O senhor falou da questão de tecnologia e a respeito dos rejeitos, lá no comecinho do programa, teve uma fala a respeito desse uso da construção de barragens. Hoje existe tecnologia, por exemplo, para se pensar em usar esse rejeito e fazer, não sei, um tijolo ou alguma outra coisa, para também não ficar aquela água, aquela lama toda represada ali, de certa forma tirar a água, só ficar o rejeito sólido. Existe já isso, professor? Existe sim, existem estudos para a utilização desses rejeitos de mineração e incorporação em tijolo. Claro que caem algumas questões, tem que ser um resíduo bem controlado, então se for um resíduo da mineração de ferro, sem outros poluentes, porque vai ter um contato direto, né? O tijolo tem contato direto com a população, mas é viável. Então tem que ver exatamente a proporção, mas é possível. É muito caro? Não é muito caro. Talvez o controle do rejeito, é claro, não é tão simples, né? Porque precisa fazer uma fábrica, então vai ter que ter uma operação para isso, incorporação, um controle rigoroso da qualidade desse tijolo, e se não tem outros poluentes, mas é possível. Existem alternativas também, como, por exemplo, fazer o desaguamento dos rejeitos. Ao invés de colocar aquela lama com aquela quantidade de líquido, então colocar, por exemplo, em sacos, que são os bags, né? Então são sacos com malhas, tem um processo que aperta, retira a água e fica praticamente só o sólido. E aí você consegue fazer, não uma barragem, mas um aterro. Então Sim. Você faz um aterro com material sólido, que aí, em algum problema, não vai ter aquela questão do fluido, né? Porque é uma lama, o fluido que ele vai carregando tudo que tem à sua frente. Então é viável, existem alternativas de como utilizar também esse rejeito de volta na mineração. Existe tecnologia, talvez transformar isso em empreendimentos economicamente viáveis, que é o ponto que está faltando. Esse é o momento para a gente, então, pensar em efetivamente usar essas tecnologias aqui no país? Sem dúvida. Me parece assim que lá no Pará, Jari, o processo de extração, inclusive, é diferente, a seco. Talvez você possa até repensar o processo, como é que você retira esse minério do subsolo, né? Hoje, a ciência já evoluiu muito, tecnologia existe. Eu acho que as novas plantas, as mais modernas, né, elas já têm, já levam em consideração isso. O importante é paralisa o que está aí errado, que oferece risco, e a Vale já tem feito isso, acho que 10 unidades já vai dar uma paralisada, né? E aí retoma, se for, com novos processos, né? Existe tecnologia, ainda que seja um pouco mais cara no momento, mas no futuro vai ser mais barato. Sim, mas como então fazer com que a tragédia de Brumadinho não caia no esquecimento? Primeiro que eu estou, assim, particularmente satisfeito com o pronunciamento de alguns representantes do governo federal, Ministério Público Federal, no sentido de responsabilização dos envolvidos, que eu acho que isso é principal, né? Não pode passar batido e achar que ninguém teve culpa. Eu acho que essa responsabilização é o primeiro indicativo de mudança, né? Obviamente, a gente vê uma série de medidas sendo anunciadas no sentido de aumentar o rigor na fiscalização, no controle e talvez até fechar a exploração de algumas
usinas que ainda tenham essas barragens de rejeito desse amontante como é feito hoje, né? Eu acredito que vai haver, sim, mudanças, né? Que a gente pode estar caminhando para evitar que esse tipo de ocorrência volte a afetar aí o país. Mas nós precisamos estar alerta. Sim. Eu espero que isso aconteça. E como jornalista, Natália, você aí trouxe algo que aconteceu há alguns anos, mas que ainda afeta a vida de muita gente. Qual é a função e qual é o papel do jornalista no caso Shell, no caso Mariana, no caso de Brumadinho? Bom, eu acho que além de nossa função ser cobrar respostas, né, como no caso de Mariana, a impunidade. E aí, o que vai acontecer? O que não aconteceu? Eu acho que nós não podemos deixar isso cair no esquecimento de forma alguma. Grandes acontecimentos como esse que impactaram, enfim, o meio ambiente e uma sociedade, eles têm que estar em constante debate, até mesmo para que não aconteça novamente. Eu acho que a informação, e isso é essencial. Professor, a tragédia de Brumadinho também, do ponto de vista da educação, ela dá uma nova vertente, porque vocês vão ter que discutir isso em sala de aula, com certeza, né? Com certeza. E é claro, serve de lição. Como ele falou, o engenheiro ambiental que se forma, ele tem uma responsabilidade técnica pelos empreendimentos que ele trabalha. Então, isso tem que ser passado para os nossos profissionais, que eles têm responsabilidade, não só engenheiro ambiental, mas uma discussão ampla na universidade, que eles têm que se responsabilizar e eles não podem ser coniventes com alguns problemas, né? Talvez aquela cultura do, isso sempre deu certo, então vamos manter desse jeito, eu assino que não tem problema. Não é bem assim. Então tem que ter um controle rigoroso, pode dar errado, como deu errado em algumas vezes. Então tem que ser uma discussão ampla, a gente, claro, tem que trazer isso para a universidade e não só nas profissões diretamente ligadas ao meio ambiente, mas as outras também têm que discutir essa questão, com certeza. Eu agradeço a participação de vocês. Lembrando que você pode entrar em contato aqui com a TV Câmara Campinas, dando a sua sugestão, sugerindo inclusive aqui para o Questão de Ordem um tema através do WhatsApp. Nosso número é o 99811-0260. Mande a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, que a gente vai atender, vai passar na produção, na reunião de pauta e vai aí atrás daquilo que você propôs aqui para a TV Câmara Campinas. Esse é o primeiro Questão de Ordem de 2019, mas você pode acompanhar todas as outras discussões que nós fizemos até agora. As discussões estão no youtube.com/TV Câmara Campinas. A gente encontra lá o Questão de Ordem e também tantos outros programas aqui. Você também acompanha a gente no facebook.com/TV Câmara Campinas. O Questão de Ordem fica por aqui e até um próximo programa.